Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça de Cristo permaneça em nossos corações. Hoje já é quinta-feira e nós iremos continuar o estudo da nossa lição. Eu sou Zineide Caires e para mim é um privilégio estar estudando com vocês essa lição tão importante, que tem o título Dízimos e Primícias. E o texto para nós memorizarmos, o dízimo será santo ao Senhor. E hoje, quinta-feira, nós iremos estudar o tema nossa primeira prioridade financeira. A primeira pergunta: qual é o segredo para a prosperidade espiritual e secular? Qual é o segredo? Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se buscarmos ao reino de Deus, se ele for a prioridade da nossa vida, não teremos preocupação quanto ao futuro, quanto ao amanhã, quanto ao que comeremos, quanto ao que vestiremos. Nós saberemos administrar bem o nosso dinheiro, não entraremos em dívidas desnecessárias, viveremos em equilíbrio diante do nosso Deus. Honra o Senhor. E ele disse que aqueles que o honram, ele honrará. Por isso precisamos crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada dia e buscá-lo de todo o nosso coração. Ele deve ser o primeiro, o mais importante. Precisamos, cada dia, pedir ao que o Espírito Santo nos ajude a ver com os olhos da fé a bênção que está reservada para nós. E vivermos diariamente, refletindo, meditando no nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé, refletindo sobre sua vida, especialmente os últimos momentos, quando Ele deu a sua vida por nós, lembrando que Ele ressuscitou e está no céu intercedendo por nós. Devemos viver para Ele, seguindo seus passos, o segredo para a prosperidade espiritual e secular. Contemplar a Jesus diariamente, porque as outras coisas serão acrescentadas. Ele precisa ser o primeiro. A segunda pergunta: o que Deus nos declara sobre aquilo que lhe pertence? Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, onde está o problema? O problema está em nós, que não temos feito prova do Senhor, o Criador do universo, proprietário de tudo, dono da prata e do ouro. Nós temos vivendo, às vezes, uma vida espiritual raquítica, porque não fazemos prova do Senhor. Vivemos numa necessidades físicas, seculares, porque não temos feito prova do Senhor. Não temos experimentado Ele na nossa vida como o primeiro, como o último e o melhor. Ele deve ser a nossa primeira prioridade financeira e em todas as outras áreas. Você precisa ter uma reserva para ter o mínimo de conforto nessa vida, mas você também precisa ter uma reserva para ajudar os pobres. Você precisa ter uma reserva para, não uma reserva, mas um plano, um propósito de algo definido, uma oferta alçada ao Senhor. Você precisa devolver as primícias das tuas rendas. Deus não diz quanto, porque Ele disse que cada um precisa contribuir segundo propõe o seu coração. É de acordo com a sua gratidão, com o seu reconhecimento. Ele colocou seus recursos em nossas mãos para serem fielmente distribuídos. Pede-nos que lhe devolvamos o que lhe pertence. Reservou o dízimo como sendo sua porção, visando usá-la na proclamação do Evangelho a todas as partes do mundo. Meus irmãos e irmãs, confessem e abandonem o egoísmo e levem donativos e ofertas ao Senhor. Levem também o dízimo que vocês sonegaram. Confessem sua negligência. Ponham o Senhor à prova, como ele os desafiou a fazer. Claro que nós temos muitas pessoas fiéis, temos lutado até aqui. Talvez você seja uma pessoa fiel e fale: essa mensagem não é para mim. Mas existem pessoas que estão com dificuldades, estão negligenciando. Pessoas que foram enlaçadas pela dívida, que é um laço do inimigo, e não têm conseguido sair. Mas faça a prova do Senhor, peça perdão, busque a Ele de todo o coração e devolva a Ele aquilo que pertence somente a Ele, que é o dízimo. E faça planos de levar donativos
e ofertas ao Senhor. Busque essa sabedoria que vem do alto e o Senhor guiará os seus passos, o Senhor iluminará a sua vida, o Senhor lhe dará poder para vencer todo o egoísmo. E você será verdadeiramente um filho de Deus, olhando apenas para Jesus, autor e consumador da fé, na certeza de que Ele lhe fará por você muito mais do que você pede, do que você imagina. Ele te recompensará aqui nessa terra e no final te dará a vida eterna. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e toda a igreja de Deus vai estudar essa verdade. Que possamos crescer nessa graça. É o meu desejo e a minha oração para todos nós. Amém. E até amanhã, com a graça de Deus, estaremos para fazer o resumo de tudo que estudamos nessa semana. Até lá, se Deus quiser.